E a história de Terra Santa, ela é uma história muito bonita. Ela é uma história que envolve muita questão da própria mitologia. O que nos alegra muito da história de Terra Santa, que desde o princípio é um povo assim de garra, de acreditar em dias melhores, procurar lutar para se tornar independente. A história de Terra Santa ela é permeada de detalhes, né? Então nós vamos começar com a chamada origem lendária. A história de Terra Santa ela não é diferente das demais histórias do Brasil, das demais histórias de outros países, de outros continentes. Então a primeira narrativa que nós já ouvimos falar, porque nós não vivenciamos, né? Mas ouvimos falar e existem alguns relatos, inclusive relatos não somente orais, mas também relatos escritos do início da nossa cidade. Então, segundo a narrativa lendária, a narrativa mítica, é que existiam aqui, na verdade, tribos indígenas, principalmente aqui a tribo indígena chamada Jamundá, é a região que tribos que existiam aqui nessa região, e fazendo só ali um paralelo com a questão da cabanagem, que foi um movimento que ocorreu aqui no estado do Pará, que muita gente deve ter conhecimento, e em função desse próprio movimento do povo cabano, quando esse movimento foi abafado, muitas dessas pessoas acabaram fugindo, se refugiando em alguns locais, e muitos índios, não somente índios, mas também negros, acabaram vindo para essa região em busca de refúgio realmente. E por aqui muitos desses passaram indo em direção à cidade de Faro, que até então já existia, né? E muitos desses índios acabaram ficando aqui, em Terra Santa, que na época não era Terra Santa. O que se tinha aqui era uma ponta, onde existiam, e existe até o dia de hoje, umas pedras muito grandes. E segundo essas narrativas, esses índios eles vinham nessa ponta para fazer os seus rituais, porque os índios eles têm aquele período que eles fazem ritual, né? Então o período da colheita, o período em que eles vão plantar, então tem aqueles rituais que fazem parte das tribos indígenas. E segundo essas narrativas, dizem que em um certo período desse ritual as índias adoeceram, elas ficaram doentes de gripe, de febre, enfim. E por causa disso, o ritual inclusive ia parar. Mas aí o pajé, o cacique, ordenou que elas tomassem banho, se banhassem nas águas do Lago Algodoal, que possivelmente elas iriam ficar curadas. E segundo a origem, essas moças, elas obedeceram a ordem do pajé, a ordem do xamã, que eles diziam, né? E elas se banharam. E à medida que elas se banhavam, elas foram ficando curadas. E por causa disso, eles disseram que aquele local se chamava Ponta Santa. Por quê? Porque as águas haviam curado aquelas índias. Então, a partir daí, Terra Santa começou a ser chamada de Santa. Lógico que Terra Santa veio muito tempo depois, né? Segundo as narrativas que nós temos, que já ouvimos falar, dos primeiros que fizeram pesquisas, que fizeram procurando saber a história do município de Terra Santa. Então, a origem lendária diz que realmente essas índias se banharam nesse local e elas ficaram curadas. E por causa disso, chamaram de Ponta Santa, que foi um dos primeiros nomes que nós tivemos. Eu creio que o que eu conheço assim é o que o povo conta mesmo, né? Que é se repetindo. Que era um ritual que os indígenas faziam quando adoeciam muito, vinham até aqui tomar banho e ficavam curados, então achavam que era um lugar sagrado. E é realidade que tinha habitação indígena, porque a gente não encontra artefatos. É muito frequente encontrar nas pontas de pedra, lá onde, naquela outra ponta de pedra de lá, mais lá adiante, foi que ele sai de baixo, né? Lá se encontrava muito. Meus filhos encontraram por lá tomando banho esses artefatos. Então, sinal de que os indígenas povoavam este lugar. E os anos foram se passando, né? E
a população, a própria população indígena, não só indígena, mas a população negra, uma vez que muitos deles acabaram indo aí para a região do Trombetas, onde era uma região de quilombo, e muitos deles nessa migração, vindo de lá para ir para a cidade de Faro, ficaram por aqui. E nessas vindas nós vamos ter os primeiros indígenas que vão ficar aqui nessa região, segundo relatos, foi o índio Buni e a Marciana, Jurará e Manuel José, que era um negro, inclusive, que acabou ficando aqui nessa região. E os primeiros habitantes que sim, nós encontramos que era Buni e Jurará, que eram companheiros de Manuel José e Marciana, que eram outros nativos daqui, mas não eram indígenas. E eles viveram juntos, formaram famílias, e daí foram se construindo a primeira família. Então contam aí os antigos moradores que a Terra Santa ela vai ser povoada aí por povos italianos, portugueses, negros e indígenas. É uma mistura muito bonita, inclusive, né? A mistura do nosso povo. E através de pesquisa em alguns documentos contam que eles acabaram vindo para cá, para essa região, no ano de 1822. E essas famílias, elas chamavam essa região aqui, esse povoado, pequeno povoado que vai se formar aqui, de povoado do Lago Grande ou Lago Algodoal. Por quê? Algodoal porque quando era no período do verão, que se dava aquele vento muito forte, as ondas do lago acabavam ficando com uma bolha parecida como se fossem de algodão. E por essa razão que eles acabam chamando de Lago Algodoal. Tá? Então, os primeiros moradores que vão chegar nessa região são Seu Antônio, Eduardo Antônio da Costa, Coronel Gama Bentes, o Clarindo Barbosa, Narino Neves, Prudêncio Coelho, Joaquim Damácio de Souza e Ramiro Azevedo. Esses são algumas das primeiras famílias que vieram por aqui, que aportaram por aqui, na verdade. Muitas dessas famílias acabaram vindo para cá em busca, na esperança ou de melhores condições, até mesmo em busca de explorar as riquezas existentes aqui na região, que não era diferente das demais regiões do Brasil. Então, muitos deles acabavam vindo realmente em busca de melhores condições de vida. Então, o desbravamento dessa região ela vai se dar por volta de 1883. Por que ela vai acontecer durante esse período? Que ocorre justamente o período da exploração da essência do pau-rosa que vai ser, vamos dizer assim, uma matéria econômica para a região, aquilo que vai representar uma certa lucratividade para a região. Terra Santa surgiu em volta de 1800, final do século XIX, né? 1822, 1882, se falha a memória. Por esse período, uma estrada que ligava Faro a uma exploração de incenso de pau-rosa. Eles construíram uma estrada e através dessa estrada eles transportavam com animais barril de extrato de pau-rosa que era comercializado. Esse relato da consegui com seu Chiquinho Pantoja, um senhor bem idoso, que nos relatou sobre essa história. E como aqui Terra Santa tinha um pouco do trabalho e deram sequência nesse trabalho, vindo outras pessoas para cá, por essa extração do pau-rosa. Depois, em continuação, as pessoas começaram a formar o povoado aqui, que é a história que nós conhecemos, né? Mas não vai ser somente o pau-rosa, mas a população também vem atrás da pesca, que era abundante na região. E com o passar do período, vai se começar o plantio da questão do cultivo da agricultura, pecuária vai ser muito tempo depois, e peles de animais, que eles também vão ficar aí, tirando, vamos dizer assim, um pouco do seu sustento através da pele de animais, tá? Então, os primeiros missionários que vão chegar aqui pela região, eles são da ordem franciscana, também chamados capuchos, né?
E essa outra forma de se explicar o surgimento do nome Terra Santa, ela vai estar muito voltada para a questão da religião, para a questão da igreja, com já o padre José Nicolino. O padre José Nicolino foi o padre que, ele sendo filho aqui de Terra Santa, mas ele veio para um trabalho aí no Alto Trombetas, e a professora Carmen Ruth sempre relata essa história, né, porque isso é real, é uma história mesmo que está contada na história da prelazia, tem históricos disso aí, a prelazia de Óbidos, dessas viagens missionárias desse trabalho, e Oriximiná também é conhecido, tanto que tem uma escola com o nome dele também, Padre José Nicolino, porque um filho aqui de Terra Santa que foi para ir para a Europa, se formou como padre, veio para catequizar o povo daí e veio visitar a família, e nessa visita foi que ele ajudou a construir essa capela. Segundo narrativas de documentos, dizem que ele, né, quando estava construindo a capela do povoado, o pessoal que trabalhava com ele, através de puxirum, que era a linguagem que eles falavam na época, eles trabalharam o dia todo, e diz os relatos que eles não sentiram nem fome nem sede. E por causa disso, ele acabou chamando o local de Terra Santa, não mais de Ponta Santa, que não era simplesmente uma ponta que era santa, mas sim aquela terra que era santa. E analisando também os documentos antigos, há indícios também de que o nome Terra Santa não surgiu somente dessa fala do padre José Nicolino, mas também de um líder do povoado daquele local, que ainda se chamava Lago Grande. Eles dizem que era um comerciante, inclusive, de muita influência na região, no povoado, que eles, em uma tarde, através de brincadeiras mesmo, eles saíram correndo pela rua da cidade, pelos caminhos do povoado, gritando Terra Santa, que a partir daquele dia o nome não seria mais Lago Grande, e sim Terra Santa. Terra Santa ajuda esse povo. E eles gritavam, incentivando a população também a aceitar aquele novo nome. Então, a partir daí, também o povoado passou a se chamar Terra Santa. Então, se mistura um pouco aí essa informação com a própria informação do padre José Nicolino, que vem, vamos dizer assim, efetivar o nome de Terra Santa. E esse nome, Terra Santa, ele vai se tornar oficial através de um decreto de lei número 4.505, de 30 de dezembro de 1943, quando vai ser sancionado o nome de Terra Santa e ela vai passar a ser distrito de Faro. Terra Santa não vai ser mais simplesmente um povoado, né? Porque os anos vão passando e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. E por causa disso, ela se torna um distrito de Faro, ela pertence ao território de Faro. E no ano de 1956, Terra Santa passou a sediar a subprefeitura de Faro, né? Então, ela já começa a ter, vamos dizer assim, um certo poder também, porque até então ela só estava submissa a Faro, mas agora ela passa a ter uma outra conotação, não é mais simplesmente um povoado, mas sim ela ganha a conotação agora de distrito. E era muito delicado, porque o prefeito morava em Faro e depois a prefeitura ficava aqui, uma subprefeitura. Já no governo de João Eleutério, que ele era daqui de Terra Santa, já foi melhor porque ele já ficava morando aqui em Terra Santa. Ele ia lá dar o expediente dele, mas vinha para cá. E realmente o povo não queria que o prefeito eleito, vamos dizer assim, ficasse em Terra Santa, residisse em Terra Santa, porque eles preferiam morar em Terra Santa, governar de Terra Santa, ainda que o município sede fosse o município de Faro. E aqui você só tinha, vamos dizer assim, uma subprefeitura, né? E isso, o povo de Faro não suportava, e por causa disso, eu lembro-me que eles atearam fogo, inclusive, na prefeitura, perderam-se documentos. Foi um período muito ruim, inclusive, até para a gente aqui, porque muita gente tinha documentos e tudo mais, porque tudo era ligado para Faro, né? Então acabou se perdendo com tudo isso. Braulio Nelson da Conceição, depois seu João Eleutério era daqui também,
e o Teodorico Lobato também era daqui, e o último que foi Adalberto Anequim. Mas o último prefeito já ficou totalmente aqui porque foi criada uma sede provisória devido ao vandalismo que teve em Faro por causa da insatisfação com o resultado das eleições. Porque para eles era uma ameaça, o prefeito de Faro morar em Terra Santa. Aí ultimamente já era assim, já não era apenas um partido, já era quem era de Terra Santa e quem era de Faro. Aí era uma insatisfação para o povo. E a satisfação foi que gerou aquele vandalismo todo. O povo satisfeito, tiveram que fazer um protesto porque eles vinham pedir dar tempo e eles também queriam emancipação por causa disso. E o povo de Terra Santa, ele almejava se tornar livre de Faro. Aquela sensação de liberdade mesmo, de se tornar independente. Por causa de rixas mesmo que havia com Terra Santa e a própria cidade de Faro, que eram brigas antigas, rixas antigas, que movimentava mesmo a própria cidade. Para nós foi um desafio muito grande nos tornar independente, porque nós pertencemos ao município de Faro. E isso trazia muitos constrangimentos, tanto para eles quanto para nós. Já no ano de 1989, foi realizado um plebiscito, justamente para saber se a população queria continuar como um distrito de Faro ou ela queria realmente se libertar de Faro. E aí não deu outra, né? O povo foi às urnas, o povo votou e o povo disse sim à emancipação. E a partir de então, Terra Santa passou a se emancipar do município de Faro. É lógico que isso não aconteceu no outro dia, né? Então existe toda uma questão burocrática para que ela realmente viesse a se tornar um município, ela viesse a se tornar efetivamente emancipada do município de Faro. Nos criamos acreditando nessa história de que nós se tornaríamos independente, né? E em 1991 deu certo, né? Chegou a realização. E isso vai acontecer através do Decreto-Lei de 13 de dezembro de 1991. Terra Santa ela vai ser desmembrada do município de Faro, vai ser elevada, na verdade, à categoria de município, libertando-se de uma vez por todas do município de Faro e a partir de agora começando a andar com suas próprias pernas, vamos dizer assim, numa linguagem bem coloquial mesmo. Primeiro, o plebiscito ele ocorre em 1989, que é o processo de eleição por povo ir às urnas e escolher se quer ou não a emancipação de Terra Santa. Isso em 89. Mas não é porque o povo disse sim que no mesmo ano ou logo depois isso foi mudado. Na verdade, o prefeito ele continuou dos dois, né? Quando encerrou o seu mandato, que houve as eleições em 92, as eleições de 92, essa oficialização do município de Terra Santa enquanto cidade, ela só vai acontecer lá no dia 1 ou 1º de janeiro de 1993, quando foi dado posse, né, ao prefeito, né, nesse período aí era o senhor Teodorico Lobato, e o seu vice-prefeito, que era o senhor Raimundo Carlos, juntamente com os 9 vereadores que foram eleitos na eleição de 3 de outubro de 92. E a partir daí, sim, Terra Santa agora era um município livre, era cidade de Terra Santa, que mais nós gostaríamos de ouvir. E assim foi muita luta, mas sempre acreditamos, tanto que o selo do município, ele contém umas pontas de asas que, segundo o idealizador da bandeira do município, o senhor Edinaldo Maciel, ele colocou esse símbolo como a luta pela conquista da liberdade. Nós temos um município independente. E nós vivenciamos isso. Eu vivi esse período. Eu sei o que foi, o que representava esse dia para todos os terraçantenses, o que representa o 13 de dezembro para os terraçantenses. Representa uma liberdade, o direito de você gritar e dizer: eu sou independente, eu tenho uma cidade, nós somos livres,